Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-cartela de ovos para 30 ovos ou mais. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panitios. Desde que eu postei o porta-cartela de ovos para 20 ovos, algumas amiguinhas me pediram a versão para 30 ovos. E eu pedi a contribuição das amiguinhas para eu poder comprar os ovos e ter as medidas para poder desenvolver o projeto. Então eu quero agradecer primeiro aos membros, é com a ajuda de vocês que eu consigo continuar aqui no YouTube, e para as pessoas que contribuíram por Pix. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. Essas contribuições são para complementar aquilo que eu já recebo pelo YouTube. Acontece que o YouTube não tem pagado muito bem as professoras de costura criativa. Então essas doações são para complementar, para comprar material. Já faz um tempo já que nem todo mês as contas fecham, nem todo mês o que eu recebo do YouTube eu consigo pagar de material que eu gastei para produzir os vídeos. Então por isso esse pedido para as doações. E aí, juntando de todo mundo, de pouquinho em pouquinho, dá para a Tia Lu continuar aqui produzindo os vídeos no YouTube. É uma junção de forças. Tá, agora voltando pro porta-ovos. Ai, Tia Lu, eu não compro tanto ovo assim. Tá, mas você já pensou que essa peça aqui pode ser um porta-bandeja, um porta-bolos, uma forma bem legal para você transportar aquele salgadinho que você vai precisar levar nas confraternizações de final de ano, nas festas de Natal, de Ano Novo. Essa peça aqui pode ser uma cesta de piquenique bem moderninha para você levar para passear com as crianças agora nas férias. Então você vai aproveitar, não só para carregar os ovos, como para carregar outras coisas. Ela tem duas abas, os ovos ficam, ó, eu tô com a bandeja aqui, mas não tá com ovo, tá? Não fica preocupado. E ela consegue fechar dos dois lados, porque ela tem uma aba que fecha num sentido e a outra aba que fecha no sentido contrário. Então, a cartela de ovos aqui fica super bem protegida. E essas abas aqui, elas são flexíveis. Então, você consegue comprar mais cartelas de ovos, deixar ela mais alta, ajustando essas abas conforme a altura do objeto que você quer colocar aqui, ó. Você consegue ir ajustando pelos lacinhos. É uma peça bem legal, bem prática, que eu acho que agora pro final do ano vai facilitar bastante a vida das pessoas. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-cartela de ovos para 30 ovos ou mais. Materiais utilizados. Para o corpo, para a parte externa, 55 por 55 centímetros no tecido de algodão estampado e na manta R2. Para o forro, 55 por 55 centímetros no tecido de algodão verde e como opcional também na manta R2. Para as abas de fechamento, 25 por 15 centímetros 4 vezes no tecido de algodão estampado e 25 por 15 centímetros 4 vezes no tecido de algodão verde. Para as faixas de amarração, 30 por 5 centímetros 4 vezes no tecido de algodão verde. Para as alças de mão, 70 por 6 centímetros 2 vezes no tecido de algodão verde. Passo a passo. Tô com a parte externa, uni tecido estampado e manta com um quilting reto de 4 em 4 centímetros nos dois sentidos. Eu fiz isso tanto na parte externa quanto no forro. Eu vou costurar eles exatamente da mesma forma. Mas atenção! Se a sua máquina não costura muitas camadas, você não vai colocar manta no forro, vai usar só o tecido. Porque no final das contas a gente vai ter que costurar manta, tecido estampado, tecido verde e manta. E isso são muitas camadas. Então, se esse for o seu caso, deixa a manta só na parte externa e no forro só o tecido, sem manta, sem quilting. Nas duas partes, eu fiz a marcação das caixinhas de leite. Eu marquei 10 por 10 centímetros das bordas em todos os cantos. Vou cortar sobre as linhas. Alinho os cantinhos para montar as caixinhas de leite. Eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura nos 4 cantos.
Ficou assim. Eu vou fazer as alças de mão. Dobro o tecido direito com direito e eu vou costurar só no lado maior. Costurei. Viro pro direito. Deixo a costura na lateral. E eu vou fazer um pesponto nos dois lados maiores. As alças ficaram assim. Nos 4 cantos da parte externa, eu vou marcar a metade. Eu aproximo costura com costura e marco onde o tecido dobrou. Em dois lados, que ficam um de frente para o outro, eu vou marcar a posição das alças. Do meio, eu marco 10 centímetros para cada lado. Posiciona a alça direito com direito, da marcação para dentro. Vou fazer uma costura de segurança para prender nos dois lados. Ficou assim. Eu vou fazer as faixas de amarração. Eu tô pensando em colocar no máximo 2 cartelas de ovos nesta peça. Mas se você pretende colocar mais ovos, então corte faixas mais compridas, porque é com a faixa que a gente vai conseguir ajustar a altura das cartelas ou do objeto que vai dentro da peça. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar o lado maior e uma das pontas. A outra ponta eu não costuro. Depois de costurar, eu corto os cantinhos para não ficar tecido embolado quando virar pro direito. Viro pro direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Eu vou fazer um pesponto nestes 3 lados. As faixas ficaram assim. Eu vou fazer as abas de fechamento. Cada uma das 4 abas é formada por este conjunto: um tecido verde, um tecido estampado e a faixa de amarração. No tecido estampado, eu marquei a metade. Nessa marcação, eu centralizo com a faixa. Alinho o tecido verde direito com direito. Vou costurar nestes 3 lados. Neste outro lado maior, eu não costuro. Costurei. Nestes 2 cantos, eu vou arredondar. Eu estou usando uma tampa de Nescau que tem 10,25 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. Vou costurar sobre as linhas. Estou usando o calcador aberto para pet appliqué para enxergar bem a linha. Depois de costurar, eu corto a sobra de tecido com tesoura de picote perto da costura. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Eu vou fazer um pesponto aqui e uma costura de segurança para fechar a aba.
as abas ficaram assim. Vou costurar as abas na parte externa. Alinho a metade da aba com a metade da parte externa, direito com direito, nos 4 lados. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou costurar a parte externa com o forro. Vou alinhar primeiro pelas costuras. A parte externa tá com o direito para fora e o forro tá com o direito para dentro. Coloco a parte externa por dentro do forro. Encaixe tudo direitinho, empurrando as abas e as alças lá para dentro, para elas não ficarem para fora ou tortas. Eu alinho bem as costuras e eu deixo as sobras de costura das caixinhas de leite abertas. Vou costurar toda a volta. E em um lado que não tem a alça, eu vou deixar um palmo para a técnica de abertura. Escreva nos comentários. Mais ovos, dona Galinha, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Costurei. Fiz também um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos e reforçar a costura. Na abertura, vim com os tecidos aproveitando a costura. Desse jeito, os tecidos ficam bem retinhos e fica bem mais fácil de fazer o acabamento depois. Descosturo. Como eu usei o comprimento maior da máquina, é bem fácil de descosturar. Aliás, você já assistiu ao vídeo da técnica de abertura, né? Nem precisaria estar explicando isso agora. Pela abertura, viro para o direito. Acomodo o forro dentro da peça. Ajeito os tecidos na abertura. Vou fazer um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. Vou passar a ferro numa temperatura baixa para não derreter a manta. Eu vou passar reforçando as dobras da peça. Ficou assim. E como que eu uso a peça? O ideal é que tenha uma cartela em cima dos ovos também, para proteger bem. E eu prendi tudo com elásticos. Primeiro, eu fecho as abas do lado que não tem as alças. E depois as abas no lado contrário. Tá vendo como fica bem fechado? E se você colocar mais de uma cartela ou um outro objeto grande, é só ir ajustando com os laços.
Fica tudo super protegido e o melhor, bem fácil e seguro de transportar. E como eu falei, cabem diferentes travessas, assadeiras. Você não precisa usar só com a cartela de ovos. De novo, eu quero agradecer aos membros do canal e às pessoas que já contribuíram por me permitir continuar com esse sonho que é o YouTube. Vou deixar a outra ideia de porta-cartela de ovos e outras peças para você se inspirar. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.